Olá, Oi, sejam bem-vindos. Eu sou a Rebeca Petri sou o Léo Chivaluna. e esse é o HareCast. Estamos de volta com mais um episódio. Nesses próximos 3 episódios a gente vai trazer um assunto que nós trabalhamos além do yoga também. Que talvez vocês ainda não saibam, mas a gente já vem fazendo esse trabalho desde 2021, início de 2021. Isso mesmo, são as constelações sistêmicas. Aí nesses 3 próximos episódios nós vamos trazer em cada um deles uma das leis sistêmicas que nos ajudam a orientar, né, essa prática terapêutica tão importante que está se espalhando cada vez mais também pelo mundo. E auxiliando muitas famílias e indivíduos, né, que estão na busca pessoal, que às vezes se encontram em situações que não conseguem virar a página, né? Não conseguem sair de um ciclo vicioso, um ciclo que se repete na sua vida, e a gente vai ver, às vezes, é uma das consciências dessas leis sistêmicas que precisa vir à luz. Então, o tema do nosso HareCast de hoje é o pertencimento. Pertencimento, olha só. E para quem nunca ouviu falar, talvez seja algo assim meio aleatório, vem uma consciência do que é isso meio superficial, mas a gente vai falar e vai levar também essa consciência para a conversa sobre o yoga, que tem relação. Gente, tem muita relação, a gente pode aprofundar bastante essa conversa. A busca do yoga é a busca de autoconhecimento, se encontrar de alguma forma para se libertar, né, do que dentro do yoga se acredita que nós estamos vivendo uma experiência kármica, onde a nossa alma está usando esse veículo e essa realidade que a gente vê para evoluir, para expandir, transcender além dessa materialidade, dessa realidade que nós estamos vivendo aqui. E as constelações nos ajudam a nos orientar um pouquinho para isso também, porque nós nascemos de uma família, a gente nasceu de pessoas, por enquanto a gente nasce de pessoas, né? Enquanto a gente nascer de pessoas, a gente tem toda uma carga, uma bagagem genética que influencia nosso inconsciente, nosso subconsciente, e quem sabe a gente pode, conversando um pouquinho, trazer para o consciente, clarear um pouco a nossa caminhada, entender o porquê que a nossa vida é como é hoje, mas não para ficar lamentando, né, o passado, mas para trazer luz para o futuro, para daqui para frente. Só que a gente sempre bate na tecla que o importante é saber onde nós estamos agora, para depois a gente, a partir desse momento, conseguirmos ir um pouquinho além. Então, vamos começar o assunto do pertencimento mesmo. Vamos. Vou dar uma A gente está com um chimarrão aqui, eu vou ir servindo e tomando, a gente vai tomando, tá? A gente vai fazer o contrário, quem está com chimarrão não tem a palavra, né? Então tá, eu vou tomar esse agora. Então, o pertencimento nas constelações é a primeira lei sistêmica das ordens do amor do Bert Hellinger. O pertencimento nas constelações quer dizer que todo mundo, todos que fazem parte de um sistema têm direito a pertencer àquele sistema. Então, digamos numa família, né? Nós temos os nossos pais, avós, tios, primos, e tem muitas situações nos sistemas em que alguém pode ser excluído fisicamente ou simplesmente excluído por não se falar naquela pessoa, ou ela não é convidada para situações, né, os eventos de família, ou ela não é incluída até quando se fala assim, minha família, eu falo somente da minha mãe, nunca falo do meu pai, é como se não existisse, mas ele existe, mesmo que ele não seja parte presente da minha vida. Eu precisei dele, inclusive, para nascer. Então, ou então tem algum tio ou alguma tia, alguém da família que por alguma razão as pessoas não falam daquela pessoa. É como se ela não existisse, ela nunca é incluída quando se fala daquela família. E
nas constelações se diz que esse é um dos principais motivos pelos emaranhamentos. Outros seres que costumam não ser incluídos, que muitas vezes o fundamento está numa dor, são os bebês que não vieram a nascer, os abortos, ou os que tiveram uma vida muito breve. Né? Aquele pai, aquela mãe que tiveram aquele filho, eles sabem que tiveram, mas a dor é tão grande muitas vezes que eles não falam desse bebê, não falam desse ser, e quando falam, depois vieram a ter outros filhos, falam que tiveram, sei lá, se depois nasceu uma criança ou duas, dizem, eu tenho um filho, não comenta, nunca fala desse bebê que não nasceu, desse bebê que não teve inclui. não inclui, como eu tive 2 filhos, foi um aborto, mas é meu filho igual, né, e outro, né, tá aí, vivo junto comigo até hoje. Por mais que seja dolorido o processo, tu incluir esse bebê no teu coração, na tua fala familiar, vai deixar a família mais completa e mais em paz. E a criança que veio depois desse, que ou sofreu aborto ou partiu cedo, não vai assumir a carga de ter que representar 2 pessoas. Né? Porque se aquele filho que veio depois é tido como filho único, ele ocupa um lugar dele e mais o lugar do irmão que não está mais ali. Né? Agora tu continua, que eu tô com o chimarrão. Tá certo. Tem uma frase que a gente usa bastante, que eu lembrei agora, que é aquela, quem não é visto não é lembrado. Né? Dentro desse assunto do pertencimento, isso não funciona tão bem. Por quê? Porque a vida, ela tem um ciclo, ela tem um fluir. E toda vez que a gente nega alguém, ou por causa dessa dor tão grande, a gente não fala mais, porque vai doer. Normalmente, essas exclusões acontecem por algum trauma ou alguma situação muito negativa na família. Pode até dar alguns exemplos do que seriam, até para quem não conhece. Isso, de repente teve algum parente que foi assassinado ou matou alguém, né? Questões relacionadas a drogas, ao alcoolismo, algo que traga um sofrimento pesado. A gente tende a negar esse desconforto, essas dores, e essa negação é em forma de exclusão. Mas não é algo maldoso, é simplesmente porque, nossa, eu lembro e me dói, então não vou nem falar, né? Só que a vida, ela tem um fluir. Aquela pessoa, ela existiu ou existe ainda, e não quer dizer que a gente tenha que aceitar certas situações. Não é isso que a gente está falando. Incluir não quer dizer que tu tenha que conviver com a pessoa que tu ou mesmo perdoar, né? Mas é mudar a tua imagem interna, saber que, nossa, aquela pessoa existe ou existiu, e colocar, de certa forma, uma emoção positiva, algum amor, algum carinho, mas não sobre a pessoa, mas sobre ti mesmo. Né? Lá dentro de ti aquilo ser algo agradável. Para a tua imagem interna mudar. A situação externa, ela não vai mudar. Mas o que acontece... Talvez sim, a partir do que a gente muda dentro. Isso, né? Mas o que a gente comenta nas constelações é que a nossa realidade, ela é formada por uma imagem que é construída dentro de nós. E às vezes a nossa realidade, a nossa vida está meio caótica, a gente não sabe bem o porquê. É só uma questão de mudar a forma dessa imagem interna, aí vai começar a representar no externo um pouco diferente também. Sim. Então, a gente sabe que cada um carrega suas dores, seus traumas, seus problemas. É difícil, aliás, é impossível a gente medir e pesar cada um deles, né? Como se de pessoa para pessoa fosse igualmente mensurável, mas a gente consegue, o que a gente aprendeu com as constelações e viu o resultado, quando a gente mudar essa imagem interna, a vida da pessoa ela vai mudar. As coisas vão começar a ficar diferentes. Às vezes até relacionamentos familiares, que são os mais próximos que a gente tem, a gente não fala de repente com o nosso pai ou nossa mãe ou algum irmão, e a gente vai lá fazer uma constelação para nós, para nossas questões, e daqui a pouco, do nada, depois da constelação, passa um tempinho, aquela pessoa liga para ti ou te procura, ou a gente sabe que aquela pessoa está começando a fazer coisas diferentes sem tu ter falado o que aconteceu.
parece até mágica, mas não é, né? A vida, ela tem um fluir e tem uma reverberação. O que eu faço reverbera no meu sistema. Assim como todos os membros do meu sistema, o que fazem reverbera na minha vida também. Então, o pertencer é isso, é entender que nós viemos de uma linhagem e que dessa linhagem tem muitas pessoas que também tiveram suas experiências e que, de certa forma, reverbera em nós. O Bert fala sobre um termo, né, que ele diz que ele não entende exatamente como funciona. Ele sabe que o resultado acontece, né, fazendo a técnica correta ali, aplicando esse conhecimento, sabendo que fazendo essas inclusões, coisas positivas acontecem. Então, a gente tenta trazer essa consciência e durante as constelações aparece. É lindo, gente, muito bonito. lindo. E às vezes não, na maioria das vezes nós não sabemos quem nós excluímos. Uhum. É totalmente inconsciente, às vezes por uma dinâmica familiar que ninguém falou sobre aquela pessoa e a gente não sabe quem que não está sendo parte aqui. Então, quando a gente faz uma constelação e aparece, né? Apareceu aqui uma pessoa que não está sendo incluída, o campo mostra, né? O campo que é com que a gente trabalha nas constelações, os elementos começam a sentir, vão demonstrando e aparece ali, tem alguém que não foi incluída. E daí a gente, é claro, observando as posições, a gente consegue ir identificando, na maioria das vezes, quem é que não foi incluído. E às vezes a gente nem precisa saber quem é, só dizer, eu te vejo e tu tem o teu lugar, tu pertence. Tu pertence. Né? E não quer dizer que essa pessoa seja próxima de nós. Daqui a pouco é 3, 4 gerações para trás que tu nem sabe da história do que aconteceu. Imagina que, isso é no caso de muitas pessoas que a gente conhece, na linhagem lá dos nossos avós, bisavós, eram questão de 10, às vezes 15 irmãos. E tudo o que aconteceu, todos os filhos desses irmãos que são nossos primos, parentes, tios, avós, que estão lá atrás, todos eles tiveram uma vida. E daqui a pouco um deles teve, um exemplo, né, que a gente falou do aborto, teve um aborto que não foi incluído, que não faz ligação direta na nossa vida hoje, mas a gente acha, por reverberação nos afeta. Né? Às vezes daí começa a surgir umas lealdades na família, né? O que são as lealdades? Quando alguém não foi incluído, quando tem alguma injustiça, assim, né, de não dar o lugar a alguém, aquela pessoa não teve o direito de pertencer por alguma razão, né, que é oculta ao sistema, a nós que estamos vivendo hoje, relacionada a esse passado, as situações começam a se repetir. Mas não está se repetindo porque eu não aprendi alguma coisa da minha vida de hoje, mas porque as inclusões não acontecem, a gente está numa dívida de inclusão com pessoas lá de trás. E é claro, aí os antepassados mais próximos ali, os avós ou os bisavós, se foi alguém mais de trás, eles também não sabiam como fazer para remediar essa situação e o emaranhado vai passando para frente. Enquanto não for olhado para a situação, ela continua se repetindo. Né? Então, como o Léo comentou, pode ser ali o exemplo dos abortos. Tinha aborto lá na época, 4 gerações para trás, aí a próxima geração começa a ter também, às vezes as mulheres da família começam a desenvolver um problema do sistema reprodutor, ou mesmo os homens, e começa a ter uma situação de infertilidade na família que vai se repetindo. Enquanto não for olhado onde que está essa situação, lá, às vezes está lá atrás, às vezes está mais aqui próximo também, e incluir quem precisa ser incluído, talvez essa situação continue se repetindo. Então tem algo muito legal nas constelações que se diz que quando a gente faz uma constelação, a gente está tendo uma atitude bem altruísta, né? Porque a gente não sabe a quem que a gente vai beneficiar de verdade. Claro que a gente vai provavelmente beneficiar a nossa vida, mas às vezes antes começa a organizar a vida de outras pessoas, inclusive, até chegar na gente. Vai depender muito de como que vai andar esse movimento do campo aí. Mas a gente beneficia, então, as 7 gerações para trás, porque, bom, né, daí já é um assunto que cada um tem que se abrir para ver se sente dessa forma. Que não existe o espaço e tempo para resolver as coisas do espiritual.
né? Uhum. Então, essas 7 gerações para trás se beneficiam e vão viver mais em paz no tempo que elas estiverem vivendo. Uhum. E as gerações futuras não vão ter que lidar com isso que a gente foi capaz de resolver na nossa constelação. Vai ter outros problemas sempre, enquanto que a gente está vivendo, a vida é movimento. Talvez sem ter consciência nós vamos excluir outras pessoas, mas tendo a consciência, tendo o olhar sistêmico, é mais fácil de a gente evitar as exclusões. Trazendo esse conhecimento para termos do yoga, né? A gente pode falar um pouco dessa repercussão no termo que todo mundo conhece, mas às vezes é meio nebuloso para algumas pessoas, que é o karma. Né? A palavra karma dentro do yoga significa ação. E não tem necessariamente a ver com destino, aquele destino pré-determinado. Mas é uma ação de geração de reações, consequências, e a gente consegue ter uma leitura de probabilidades. Se eu fizer algo, tem uma probabilidade de que algo aconteça relacionado àquela ação que eu tive. Então, a gente está falando do karma do nível pessoal e do karma nível geracional. A gente vem de uma linhagem ancestral que tomaram várias decisões a vida inteira para que nós estejamos aqui agora. Então, independente do que aconteceu de negativo do passado, a vida fez com que nós existíssemos, né? Que cada um de vocês existisse como são agora. E isso se for pensar, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Presente, né? O estar vivo, se a gente tentar ampliar um pouquinho, deixar mais metafísica, coisa mais universal, o fato de estar vivo nesse universo que é infinito é algo espetacular. E estar aqui hoje, a gente precisa aprender a aproveitar e realizar, nossa, eu podia não estar vivo, eu podia não existir, mas eu só existo porque milhares e milhares de pessoas tomaram decisões para chegar nesse momento de agora. E reconhecer essa repercussão toda, né, das ações do passado é importante para saber de onde a gente vem. Sim, e valorizar a vida, né? Uhum. Dizer sim para a vida como ela é e fazer algo bom com essa vida que a gente ganhou. Essa é a atitude mais linda que a gente pode ter perante a vida e perante os que vieram antes da gente. A gente pode ter inúmeros problemas relacionados ao pai e à mãe. Talvez a gente não concorde com o que eles decidiram, né, com relação à nossa criação, inclusive com relação ao relacionamento que nós temos hoje com eles. Mas independente disso, nós só estamos vivos porque eles disseram sim quando aquela gestação da gente aconteceu. Independente de qualquer coisa, eles podem não ter nos criado, talvez, e a gente cobre isso, né, deles, de Deus, de alguém. Né? Por que eu não fui criada? Por que eu não ganhei mais o que eu queria ter ganho? Por que eu não ganhei o que as outras pessoas ganharam? Né? Mas eu ganhei a vida e hoje eu posso focar no que eu não ganhei e ser extremamente infeliz com isso. Ou eu posso focar no que eu ganhei a vida. Né? Independente do que aconteceu depois, se eu tenho que agradecer a outras pessoas também, além dos meus pais, se eu fui criada por outras pessoas, ótimo, vou agradecer a eles e a meus pais também. Pelo que eu ganhei, sabe? Aquilo de não ficar olhando pelo presente que eu estava na expectativa, mas eu ganhei um presente e ele não tem preço. É verdade. Né? E toda vez que a gente começa a vasculhar, né, essas questões sistêmicas, a gente vai desenosando o karma. Né? Para quem gosta de ver as situações nessa ótica de ação e reação. Né? E o karma... toda vez que a gente não resolve algo, vai criando emaranhados. Sim. E nos sistemas, esses emaranhados aparecem nas constelações. E aí, quando a gente vai resolvendo o nó se desfaz, só que o que estava preso ali se espalha. Só que se espalha em mudanças. Né? E a gente tende a acreditar que é sempre para o melhor. Sim. Porque algo que estava preso, bloqueado, estava intoxicado, né? Estava impuro, e quando desata esses nós, aí a coisa começa a curar. Sim, e é algo vida. Mais relacionado, sim, às vezes a gente tá
naquele ciclo de não conseguir sair do lugar, Uhum. e a gente está num tipo de prisão. E é relacionado a uma ação nossa e ação de outras pessoas que talvez hoje a gente nem tenha convivência, como foi o que a gente comentou do sistema. Então, quando esse nó desata, que começa a fluir, pode dar uma bagunçada no início. E a gente fica meio perdido, porque começa a ter muita liberdade. Antes eu só tinha aquele caminhozinho que me levava sempre para o mesmo resultado. E daí, quando aquilo desata aquele nó, eu tenho muitas possibilidades. Eu posso ficar perdida tendo possibilidades, podendo escolher. Eu fico na dúvida, mas qual que é o melhor caminho, né? Mas ainda assim é melhor. Porque aquela a gente tá decisão que a gente passa sempre quando vai num restaurante, né? Se tem uma mesa disponível, não tem muito o que decidir, né? Tem que sentar Tem ali. que sentar ali. Agora, se tem um monte de mesa, a gente começa a avaliar. Será que ali melhora a luz? Será que aqui é o ar-condicionado? Será que aqui não sei o quê? E a cada escolha, É. tu renuncia a todas as outras, Todas né? as E outras. as pessoas, às vezes, têm... Não, as pessoas me incluindo também. Sim. A gente tem um pouco de dificuldade de pensar que eu vou perder daí algo. Outras Eu possibilidades. escolho uma coisa, eu perco as outras. Na filosofia, a gente chama de angústia. A angústia Angústia. da escolha. E da liberdade, né? Porque ter muita liberdade significa que tem muita opção e significa que tu tendo opções, tu tem infinitas coisas que tu vai deixar de fazer ou de escolher. E aí dói, gente. É por isso que muita gente prefere não escolher. Agora, falando ainda do pertencimento, levando para a visão do yoga, agora uma visão bem assim de praticante, usando o pertencimento como tudo faz parte. Aí a gente pode levar para qualquer área da vida, mas digamos assim, na minha prática de yoga, se eu levar o pertencimento e pensar assim, às vezes tem uma certa discriminação no yoga, seja por estilos de yoga, seja assim, a pessoa que faz muito asanas está errada e tal, né? Então, vamos pensar assim pelo pertencimento. Na minha vida, no meu todo, inclusive na minha prática de yoga, o meu corpo físico faz parte. Então, a prática de asanas, para incluir o meu corpo físico em tudo que a prática de yoga pode me oferecer, eu incluo. A minha mente, a meditação, né, ela também precisa de atenção, ela também faz parte. Então, o meu intelecto às vezes tem, né, uma certa discriminação até com o ego, mas se o ego faz parte de mim, ele tem que ser incluído, ele tem que ter o lugar dele. Eu não posso deixar ele me dominar, mas ele é parte. Então, quando eu incluo ele, ele deixa de ser monstro. Ele passa a ser ferramenta. Como que o ego pode ser a minha ferramenta? Ele me dá uma ideia de individualidade e de entender que se eu tenho essa individualidade, se eu estou olhando com um olhar bem expandido, eu dou também o direito do outro a ter o ego dele e a ter a individualidade dele e ter as escolhas dele, né? Então, tudo que é parte de nós tem que ter o seu lugar, tem que ter a oportunidade de executar a sua função. E quanto mais a gente se abre para isso e vai observando, mais linda essa jornada pode se transformar, né? O ego ele está presente em todos os níveis de consciência, né? A gente tenta incorporar ele, aprender com ele. Porque muitas pessoas falam, a gente precisa aprender a matar o ego. Só que matar o ego, enquanto nós estivermos vivos, é impossível. Porque o nosso ego é o senso de eu. Toda vez que tu sabe dizer que eu sou eu e eu não sou o outro, esse é o ego, é a identificação, é a individualidade, né? Mas como a Rebeca falou, não dá para deixar ser dominado. Aí a gente entrar naquelas questões de egoísmo, né? Ou lutas de ego com outras pessoas. Aí a gente entra numa outra vertente que a gente de repente pode até falar num outro Harecast. Aqui já vai ficar longo. Porque é um assunto bem, bem bacana de se falar, a questão do ego. Mas quando a gente coloca a energia, eu gosto dos chakras, né, gente? Quando a gente coloca a energia do quarto chakra do coração sobre qualquer situação, a gente já ameniza as nossas frustrações, as nossas brabezas, as nossas birras, né? Que é o nosso lado criança que só quer para si, que é aquele, falando de ego, né? O ego mais egoísta mesmo, que eu quero para mim, é a minha vida, eu quero só para mim. Então, colocar uma emoção positiva emanando do coração vai começar a amenizar isso. Então, quando a gente trabalha
nessas inclusões, nas constelações, por mais que a gente não sinta, em algumas situações é difícil a gente pensar que eu vou amar o perpetrador de alguma coisa ruim na minha vida, né? Mas não é amar a pessoa, é entender que aquilo faz parte da minha vida. É amar aquilo que me deixou ser quem eu sou hoje. Sim, porque Que cada pedacinho da vida que a amar. gente viveu Uhum. deixou a gente assim. Faz parte de nós, né? E muitas E é vezes amar a deu si mesmo no força. final das contas. Sim. É amar a si mesmo. E quando a gente começa a amar a si mesmo, a gente começa então a pertencer à nossa vida. Muitas pessoas não pertencem à sua própria vida. Ficam Não vivendo num eco. ficam Num vivendo no eco do eco. que foi, Ou do do que que os outros poderia ser, esperavam, né? do que poderia ser, fica ali remoendo. Ai, se tivesse sido assim, hoje eu seria mais feliz, mais forte. Mas usa tudo que te aconteceu, que teria potencial de te derrubar. Quando a gente é derrubado, a gente tem que ir lá e ficar ainda mais forte para conseguir ficar em pé de novo. Então, tudo que nos aconteceu que pode ter sido pesado teve um potencial incrível de nos dar força. Uhum. E é aí que tá a chavezinha da mudança, de usar tudo que foi, dizer sim para tudo que foi e acolher no coração com amor, porque tudo aquilo foi importante. Se eu gosto de mim hoje, né? Se eu acho que minha vida tem valor, eu tenho que reconhecer que tudo que eu vivi foi importante para que hoje eu fosse quem eu sou. E caso eu não goste de mim hoje, daí algo precisa ser feito também. Eu tenho que olhar o que eu não gosto e eu tenho todas as possibilidades de começar a fazer mudanças hoje para me transformar ou para tirar as camadas que não me deixam ser quem eu sou de verdade. Gente. Tem mais alguma coisa? Sim, tem mais. Que eu estava refletindo aqui. No pertencimento ainda, no yoga, sim. de olhar que o yoga, a gente está tendo acesso a ele hoje. Mas ele não nasceu hoje. Uhum. Ele teve todo um caminho que foi percorrido por milhares de outras pessoas que a gente nem tem como hoje pensar em conhecer elas. Né? Mas elas existiram. Incluir elas como parte da nossa jornada é importante. Porque nós não teríamos acesso ao yoga hoje se não fossem todas essas pessoas que ao longo de milhares de anos continuaram praticando e não somente usando o yoga para si, mas passando adiante, passando o conhecimento. Mudou muito como esse processo acontece? Mudou. Incluir isso também, incluir a mudança, porque a mudança ela é importante, é transgeracional. Mudou a geração, é claro que a próxima geração vai fazer as coisas um pouco diferentes. Isso é evolução, evolui para alguma coisa. Talvez não é melhor do que antes, bom, mas é diferente. A gente viu isso até quando nós tivemos a primeira vez na Índia, a dificuldade em algumas conversas de eles entenderem lá que o mundo inteiro está praticando yoga. E tem muito mais gente praticando yoga fora da Índia do que na Índia, né? Então, já aí na segunda vez que nós fomos, já estava diferente. Já estava mais aberto para novos estilos, entendendo que a prática ela desenvolve. Porque como é que é? Quem é que pratica o yoga é o ser humano. E o ser humano sempre está se desenvolvendo e conhecendo, aprendendo coisas novas. Só que também é importante a gente saber de onde veio. Né? Que a gente pertence a uma sangha planetária. E todos os estilos têm espaço, todos os professores de yoga têm espaço, todos os praticantes têm espaço. Às vezes eu vejo assim, que pode ter um certo... É claro que vai depender muito, mas pode ter uma certa competição, pode ter uma certa rixa. Hoje eu já não vejo mais tanto, não sei se eu que me afastei, mas eu não vejo mais isso, sabe, de tanta crítica, mas é claro que a gente sabe que existe. O pessoal que é mais tradicionalista vai olhar para os estilos mais modernos, vai criticar eles, o pessoal do estilo moderno acha que o pessoal tradicionalista é muito fechado, e eu acho que tem espaço para todo mundo. Tá todo mundo certo. Todo mundo tá certo. O que me faz bem, o caminho que eu consigo me conectar é o caminho certo para mim. O yoga, quando pergunta quantos estilos tem, aí dependendo da onde tu estuda, tem de 3, 4 até 12, 15 estilos diferentes. Só que aí quando tu vai ver a prática de cada um deles, às vezes não tem como diferenciar aonde um termina e começa o outro.
porque eles se misturam, né? A gente pratica Vinyasa Flow, que vem do Hatha Yoga. Só que dentro dessa prática tem pranayama e respiração que leva para meditação. Então a gente já está falando pranayama, já pode ser aí Kundalini ou Tantra Yoga, ou levar para meditação mais profunda. Aí tem Jnana, o Hatha Yoga. Não tem como definir exatamente aonde vai de escola uma para e outra, escola. né? O Hatha Yoga em si tem muitas ramificações. Então, e nós pertencemos a todas elas. Isso que é importante entender, né? Se a gente faz parte de uma comunidade, a gente pertence a ela. Muitas vezes a gente tenta evitar certos grupos ou certas situações, mas numa mente mais ampliada, a gente vive num planeta onde é a nossa casa e todo mundo que vive aqui mora no mesmo lugar. Então, toda essa nossa conversa é para, de repente, chegar a gente conseguir entender isso e o mundo inteiro começar a entender que faz parte de um mesmo planeta. E está cada vez mais forte essa visão de globalização efetiva mesmo. Não uma globalização só econômica que já existe, mas de consciência e conhecimento. É isso aí, eu acho que agora teria mais assunto, viu, gente? Tem muitas formas de abordar o pertencimento, que é uma lei sistêmica que amplia muito a nossa consciência. Então, um exercício que talvez a gente pode deixar agora para finalizar o nosso Harecast seria de tu fechar os olhos por alguns instantes, respirar fundo algumas vezes e tentar olhar para a tua vida e pensar assim, talvez nas pessoas que talvez vão vir à tua mente mesmo sem tu fazer esforço, que de certa forma foram excluídas no teu sistema, na tua família. Começa pela tua família, que é mais fácil organizar assim do núcleo interno para fora. Na tua família, depois tu pode olhar no teu local de trabalho, se tem alguém que é sempre meio jogada para o escanteio, que nunca é convidada para as atividades daquele ambiente, nas tuas amizades, em todos os lugares, deixa essas pessoas aparecerem, né, aí na tua visualização. E se for possível, se tu conseguir de um lugar de paz dentro de ti, um lugar amoroso, mesmo que tu não morra de amores por essas pessoas, talvez elas te incomodem em um nível bem profundo, mas tenta só olhar para elas e dizer assim, tu faz parte. Eu te vejo e tu faz parte. Isso vai mudar algo dentro de ti, vai deixar mais leve para ti. Tu dando lugar para outra pessoa, para ela ocupar o espaço dela, que não precisa, de novo, reforçando, não precisa ser na convivência contigo, mas ter o espaço dela. Tem a pessoa lá, fulano de tal, minha irmã mais velha, né? Ela tem o lugar dela sendo a minha irmã mais velha, e com isso eu sou a irmã mais nova. Se eu quiser fingir que eu não tenho irmão mais velho, né, mesmo que tenha sido um aborto, eu vou estar fora do meu lugar e vai ser pesado para mim. Então, aprende a ocupar o teu lugar em todos os ambientes que tu tiver e a tua vida vai ficar muito mais leve, ela vai fluir muito melhor. Isso aí, certo? Gente. Acredita que acontece. Até o próximo Harecast. Então tá. Se gostou, comenta aqui. Se não gostou, também comenta. A gente quer saber a opinião de vocês sobre os assuntos. Escreve nos comentários ali, pergunta para nós algumas questões que possam ter ficado no ar aí pra gente poder ir continuando essa conversa. A gente vai elaborando os próximos a partir da nossa troca aí com vocês. É aquela coisa toda, se inscreve no canal, curte, compartilha. Beijo, gente. Isso aí, até mais.